Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, acesse Produtores pela Liberdade, seja membro, contribua com o nosso trabalho e sem delongas, vamos lá. Nós divulgamos na nossa rede social recentemente, até aqui no próprio YouTube, a participação na audiência pública do Senado, tá aqui nos vídeos do YouTube. Se você ainda não assistiu, assista e compartilhe, que leva a informação para frente do que verdadeiramente é o mercado de carbono. Hoje eu quero tratar sobre mentiras. E por que eu quero tratar sobre mentiras? Basicamente, uma mentira dita várias vezes, ela se torna uma verdade. Essa frase não é minha. E não bastasse somente isso, está havendo uma movimentação muito grande para chancelar de uma vez por todas que o intragável, o mentiroso, o perigoso, a excrescência que é o mercado de carbono, ele seja visto como uma oportunidade aos produtores rurais, o que é, como eu disse, uma mentira. E eu vou trazer para vocês o porquê que é uma mentira e não somente isso, o porquê que ele irá encarecer o seu custo alimentar, o seu custo de produção, o seu custo de vida e, consequentemente, reduzir a nossa segurança alimentar, formando os oligopólios, que é o que nós falamos desde sempre. Já falamos isso para os senadores, eles não ouviram, votaram por unanimidade. Agora estamos tentando trabalhar na Câmara dos Deputados para que de uma vez por todas eles entendam o quão perigoso é esse mercado. Mas como eu disse recentemente para uma colega minha, nós só conseguiremos, de certa forma, levar o debate a sério se nós pararmos de tratar das adjacências, né? Tratar dos acessórios e começar a tratar do principal. O que eu quero dizer é que o grande problema está em que não existe aquecimento global. Enquanto a gente não discutir isso, ficar discutindo, porque a floresta compensa, porque o outro compensa, porque o capim compensa, porque faz sequestro, nada disso importa. Porque você está jogando com a regra do jogo do inimigo, que é quem não respeita a regra do jogo e modifica a regra conforme o seu bel prazer. Basta o que nós vamos mostrar hoje. E vamos lá, sem delongas, ver a reportagem, tá? Ontem me foi enviado, né, essa reportagem aqui. Notícias agrícolas, produtor rural e créditos de carbono, área preservada já tem valor e pode ser renda adicional, mas como receber por ela? E aí aquela pagação de pedágio, Associação Brasileira, conexão no campo. É no campo que está a solução para o aquecimento global. Rita Ferrão, presidente da AB Carbo, inicia sua fala no Conexão do Campo Cidade. Tá, mas o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer isso aqui, ó. Aqui. Quanto custa uma verificação e qual o valor do crédito de carbono? Realize o processo de verificação pelo valor X, tá? Notícias agrícolas não tem envolvimento estabelecidos pelo produtor. Sobre o valor de crédito, Ferrão, o hectare tem resultado em média 140 créditos de carbono, o que basicamente quer dizer o seguinte: um crédito de carbono equivale a uma tonelada, né, de CO2 equivalente, tá? A maioria fica nessa média. Se for mata fechada, chega a 200, 210. Aqui uma observação: se for mata fechada, recorte. No decorrer dessa fala aqui, a especialista diz que tudo que é verde realiza fotossíntese, está hábil, né, para fazer a absorção, né, a geração de crédito de carbono. Só que eu gostaria de lembrá-los que tanto nos projetos de mercado de carbono, aqueles da Way Carbon e não sei o que, todos aqueles negócios, né, o Vera e aquela turma toda, existem prazo para o mercado de carbono dos projetos florestais em razão de que a planta em crescimento,
tá? Isso é metodologia, né? Inclusive ONU. Nós não podemos esquecer que quem cuida da metodologia é a ONU. Não existe metodologia brasileira, não existe metodologia União Europeia, não existe nada. A partir do momento que você for tratar de mercado de carbono, precisa levar em consideração o panorama da ONU, porque é a ONU que regulamenta o mercado, que é a grande oportunidade que são as transações internacionais e blá 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 blá. Tá? Então é a ONU. Então, as plantas em crescimento, né, elas realizam suposto crédito de carbono em razão de que elas precisam muito mais absorver CO2. Por que o CO2? Porque o CO2 é o gás da vida. Se você cria a planta numa estufa, ela fica muito mais verde, com maior concentração de CO2, ela cresce mais rápido. Tanto é que é bem provável que na época, talvez, né, sei lá, dos dinossauros, que existia um monte de CO2 na Terra, um alface era do tamanho de uma figueira, né, de uma árvore gigante, tá? Beleza, então vamos lá. Bom, a planta em crescimento, ela realiza de dia muito mais absorção de CO2 do que ela expele CO2 à noite. E por que à noite? Se você esqueceu da biologia, meu jovem pupilo, eu gostaria de lembrá-lo que a planta faz fotossíntese de dia com absorção do CO2 e à noite ela realiza a respiração, que é o fato de ela absorver o oxigênio e expelir CO2. Mas quando ela está em crescimento, ela gera o crédito, porque ela é muito mais eficiente à luz do dia para realizar o seu crescimento. Ótimo. Uma mata fechada à noite, a Amazônia, é 0 a 0, meu amigo. Não gera crédito. Por quê? Porque uma planta em estágio adulto, além de ela gerar CO2 no solo pela serrapilheira, dejetos, podridão que fica no solo da floresta, ela faz o que ela absorve de dia, ela expele à noite. Então a mentira começa aí. A mentira começa aí. Cai quem quer. Vamos voltar para a reportagem. E aí, né, os créditos por hectare, papapá, cada crédito de carbono no Brasil vale R$ 25. Ou seja, se a propriedade está tendo dentro da média de 140, cada hectare resulta em 3.500 ano. Vamos lá, 140 vezes 25, 3.500. Tem gente que fala ainda que pode chegar a isso que nós estamos usando o crédito de carbono a $5, tá? A média mundial chega em torno de $1,20 até $40. Se a gente fosse usar $40, seria R$ 200. Mas ela está sendo boazinha aqui, ela está jogando os R$ 25, 3.500 por hectare. Bom, o que eu quero dizer com isso? Se não bastasse esse tipo de publicação, que aí você veja, você já comenta, como diz a foto do nosso começo do vídeo, você já começa fomentando, ao invés de você produzir comida, você produzir árvore. Né? A gente vai começar a comer madeira, a gente vai começar a comer folha de árvore, porque se R$ 3.500 por hectare, talvez os meus colegas do Rio Grande do Sul, que estão passando por uma catástrofe recentemente, o pessoal que planta arroz irrigado, entre outros, eles abandonariam toda a produção que eles têm no Rio Grande do Sul para plantar árvore. Né? Porque se dá tudo isso, quem que vai produzir comida? Não, eu vou plantar árvore. Agora, o mais interessante é que em nenhum momento, as pessoas que vendem a ideia do crédito de carbono e o milagre financeiro chega-se a um ponto importante que é a comercialização. A AB Carbon, como associação, não comercializa. O trabalho agora é desenvolver um player que faça essa negociação. Ou seja, existe a possibilidade de um milagre, mas esse santo ainda não existe para interceder por vocês. E detalhe, o ponto-chave, tá? Vamos lá. Ou seja, se uma determinada empresa precisa compensar a pegada de carbono, pode adquirir e o produtor rural poderá receber pelos créditos certificados.
De acordo com o Ferrão, o mercado está caminhando e quando for aprovado o 412, empresas serão até mesmo multadas se não compensarem as suas emissões. Daqui a um ano comece a acontecer com maior frequência. Ou seja, na própria reportagem se comprovou o aumento do custo de produção, o aumento do custo da sua empresa, o aumento do custo na venda de alimentos, o aumento de custo em razão da pegada de carbono. O que nós falamos por diversas vezes. E nós apontamos, desenhamos, explicamos, desenhamos a explicação e explicamos o desenho, né, como dizia o professor Olavo, mas o brasileiro não entende. O brasileiro acha que é uma oportunidade. Para quem? É tipo a oportunidade da reforma tributária. Você vai ser tributado 60%, né, da alíquota. Só que é 60%, é tipo Black Friday no Brasil. É metade do dobro. É a mesma coisa. Você não tem oportunidade nenhuma. Pelo contrário. Você está aumentando o poder estatal sobre você. Agora, se não bastasse isso, né, de contar um milagre, mas ainda não existe o santo para interceder por você, né, nós temos uma situação muito pior, que é esse outro tipo de mentira. Em um relatório do projeto de lei que está sendo discutido, isso aqui é um relatório do senador Cotarrato, né, na Comissão do Meio Ambiente, né, do Senado, que é o PL 486 de 2022, trata de florestas públicas, babá. Não é isso que eu quero tratar. Eu quero tratar do tamanho das mentiras que são contadas para fomentar a existência ou não de um mercado de carbono e ou o pagamento por inatividade. Quantas vezes nós já falamos que o mercado de carbono é uma suposta oportunidade para que países desenvolvidos neocolonializem países subdesenvolvidos, tornando estes dependentes daqueles por meio de geração de crédito de carbono, onde você, no país subdesenvolvido, não produzirá nada e viverá dos favores dos países desenvolvidos que lhe pagarão créditos de carbono para sobreviver. O Brasil é visto como um dos maiores players do mundo que irá vender futuramente crédito de carbono para todo mundo. Irá sustentar o mundo no crédito de carbono. A que preço? O preço da inatividade, de não se desenvolver, da geração de oligopólio, dos campeões nacionais. Mas vamos aqui para a mentira. Na medida em que o combate ao desmatamento, a proposição positiva, economia, floresta amazônica preservada supera em até 7 vezes os lucros potencialmente obtidos por meio de diferentes formas de exploração. Quem diz isso? Banco Mundial. Você acha que o Banco Mundial está preocupado com o Brasil? Se não bastasse, ainda tem números. Eu não sei de onde vêm esses números. As pessoas criam números, estimativas. É tipo a futurologia do aquecimento global que nunca chega. É o dinheiro prometido para o Brasil de pagamento por serviços florestais que também nunca chegam. De acordo com esse estudo, a floresta preservada vale ao menos 317 bilhões de dólares. Eu quero fazer uma conta para vocês. Vamos fazer um recuardo. Tá, esse aqui é o voto, senador, Cotarrato, palalá. Por outro lado, derrubada, vale menos, ou seja, 317 bilhões de dólares vale a floresta amazônica preservada. Eu não sei que tipo de serviço que ela vai prestar. Com certeza é serviço ambiental de crédito de carbono. Porque não existe outra oportunidade de uma floresta em pé, tá? Então vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos lá. O bioma amazônico tem aproximadamente 4 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, tá? Derrubado do bioma amazônico hoje tem algo em torno de 800 mil, tá? 800 mil quilômetros quadrados. Então de mata nós teríamos aproximadamente 3 milhões e 300 mil quilômetros quadrados de mata. Se nós estamos falando de 317 bilhões de dólares, então tem 317 bilhões, 317 bilhões, 1, 2, 3, dividido por 3 milhões e 300 mil, daria aproximadamente 960 mil dólares, né? Nossa,
Não, 96 mil dólares, né? Dividido por 100, porque aí nós vamos transformar quilômetros quadrados. Ei, caçamba, 960, tá? Dividido por 100 dá 960. 960 dólares por hectare, tá? Por hectare. Que daria algo em torno de 960 vezes o dólar tá 4,99,5 hoje, 4.800 reais por hectare. De um lado, nós temos uma pesquisa que diz que o crédito de carbono por hectare gera 3.500 reais lá por hectare e na conta do Conta Rápido do Banco Mundial dá 4.800 reais por hectare de faturamento de floresta em pé. Assinem um cheque. Assinem o cheque antes de promover qualquer alteração legislativa que o dinheiro entre na conta para pagamento de serviços ambientais para que os produtores rurais recebam o que já preservam hoje. Hoje. Porque nós temos uma obrigação legal no bioma amazônico de preservar 80% das florestas da mata nativa nas propriedades rurais. Assinem um cheque hoje de R$ 4.800 por hectare de mato. Sabe quanto isso vai acontecer? Nunca! Porque de todos os projetos de carbono que eu já vi até hoje, não pagam R$ 150 por hectare de mato. R$ 150 por hectare. A maior mentira já contada na história é a do aquecimento global e os pagamentos por serviços ambientais no Brasil. E você, produtor rural, você político que está indo em palestra de oportunidade de mercado de carbono, você parlamentar que continua alimentando isso e não combate o verdadeiro problema, você é cúmplice da fome, da insegurança alimentar, da quebra da nossa balança comercial que está por vir, quando nós começarmos a cobrar o que a própria reportagem disse. Será multado e será obrigado. Vocês estão vendo e não querem crer. E não se trata nem de crença. Não se trata de religião. Se trata de enxergar a verdade. Parem de ser omissos e quando não, culpados. Porque de forma dolosa, depois que enxergam, aí você está contribuindo. Agora, muitos ficam quietinhos e sendo omissos. Aqui é a verdade. Quando que isso vai acontecer? Nunca. Vamos levantar cedo e produzir. Trabalhar. Fazer acontecer. Papel aceita tudo. Agora, mostra o dinheiro. E não adianta ficar fazendo videozinho. Porque nós somos contra, nós somos isso, nós somos aquilo. Só que as suas ações não condizem com as suas falas. Todos. Não salva um. Espero que agora comece a surgir alguns. Né? Ao invés de ficar pensando no que a mídia acha deles, do que a mídia vai pensar, tá na hora de vocês acharem o que nosso país pensará quando começar a se conscientizar. Ou melhor, quando começar a sentir o peso no bolso da medida negligente, imprudente e por vezes dolosa dos nossos parlamentares e dos presidentes de associação que ficam fomentando essa mentira. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, acesse Produtores pela Liberdade e vamos juntos. Porque, né? Tá na hora de começar a enxergar. Mais desenhado que isso é impossível. Grande abraço a todos e fiquem com Deus.